Bom dia, meus irmãos, muita paz em nosso Senhor Deus, que esta semana seja abençoada para todos nós, pedindo a sabedoria, meu Pai, para entender e explicar a sua palavra corretamente. Hoje nós vamos terminar Atos 24 e o título é Justiça e Autocontrole. Quando nós falamos de justiça, existem dois lados, a justiça humana e a justiça de Deus. Mas eu te pergunto, quem não segue a justiça humana, será que consegue aplicar a justiça de Deus? Com certeza não. Tanto na justiça humana quanto na justiça de Deus, quando nós somos vitimados com alguma ofensa, com alguma calúnia, com algum favor na lei que é contra a verdade, que é uma mentira, vamos assim dizer, nós não podemos revidar acima da justiça, porque aí seria fazer a justiça com as nossas próprias mãos. Então, isso quer dizer, se há um crime contra nós, nós não podemos cometer um outro crime em nome da justiça. Nós estamos vendo uma falta de autocontrole muito grande naquilo que é certo, naquilo que é justo da nossa população. Muitos estão cometendo crime porque eles foram injustiçados, porque a própria lei está agindo contra eles. Mas vamos analisar o seguinte: na época de nosso Senhor Jesus Cristo, dependendo daquilo que a pessoa falasse, a pessoa seria apedrejada, a pessoa seria jogada no calabouço, como a gente tem estudado na palavra. As pessoas não poderiam ir contra aquilo que os judeus diziam estar certo, apesar de muitas vezes os judeus estarem agindo contra a lei. Nós vamos ver que contra aquilo que muitos religiosos estão dizendo, que aquele que prega tem que se posicionar diante da baderna da injustiça humana, nós vamos ver que nosso Senhor Jesus Cristo, o seu posicionamento foi dentro da palavra. Ele nunca foi às ruas cometer um crime para se posicionar. Ele nunca foi às ruas ficar de bate-boca com alguém para se posicionar, porque nada disso vem de acordo com aquilo que a gente tem que fazer como pregadores, que é ensinar a palavra de Deus. Então, diante da injustiça, a gente tem que ter um autocontrole para decidir o que fazer como um pregador. E o que a gente vai fazer fora da igreja são duas coisas totalmente diferentes. Não diferente de que o pregador fora da igreja ele tem que ter uma atitude cristã. Mas o que é de diferente é que fora da igreja ele não está pregando a palavra de Deus. Então, fora da igreja ele pode agir sim, como um ser humano comum, mas exercendo o autocontrole e a justiça tanto do homem quanto de Deus. No texto de hoje nós vamos ver que Félix tem uma esposa chamada Drusília. E não sei se vocês conhecem a história deles, mas Félix viu essa mulher linda e ele se apaixonou por ela imediatamente. Mas existia um problema ali, essa mulher era casada. Então o que Félix fez é que ele não respeitou as leis do matrimônio. Ele a convenceu em ficar com ele e se casou com ela, mesmo ela sendo casada.
E daí um dia ele vai trazer a sua esposa, que era judia, para ouvir Paulo. E Paulo começa falando da Boa Nova e a certo ponto ele vai falar do autocontrole. E quando ele toca nesse assunto, Félix se interrompe e fala para ele que vamos parar por ali. Por quê? Porque Félix era culpado de não ter autocontrole e sabendo que ele seria julgado por isso, tanto para ele quanto para sua esposa era algo inaceitável, porque muitos de nós agimos contra a lei humana e de Deus e nós queremos justificar o nosso erro, mas não podemos de maneira nenhuma justificar diante de Deus, porque sem o arrependimento, com certeza, nós não seremos salvos. E Félix, interrompendo essa conversa com Paulo, ele perdeu a grande oportunidade de se arrepender e aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 24, versículos de 16 a 27. Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e a apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este, quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Paulo começa falando da sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. Veja que ele estava diante daquele povo que estava tramando para matá-lo.
E Paulo sabia que eles estavam agindo contra a lei. Por quê? Porque eles não tinham testemunhas contra eles. Eles estavam fazendo a sua própria lei. Eles não estavam seguindo as leis romanas, porque de acordo com a lei romana, Paulo era inocente. Não havia testemunhas e nenhum testemunho que dissesse o contrário. E nós vamos ver que Paulo, ao invés de sair acusando e dizendo coisas horríveis para esses mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, não, ele simplesmente declara que ele é um homem que sempre agiu com a sua consciência limpa diante de Deus e dos homens. E nisso nós vamos notar o autocontrole do apóstolo Paulo, que ele não saindo para fazer essas acusações, mas mantendo dentro da palavra de Deus, ele estava exercitando um autocontrole muito grande para mesmo nesse momento muito difícil ainda estar ensinando para esse povo maligno a palavra de Deus. Aí Paulo vai continuar explicando o que aconteceu. Ele veio a Jerusalém trazer as suas esmolas para o povo de Deus. Veja que o apóstolo Paulo sempre custeou a sua vida, mas ele recebia doações nos lugares que ele passava e ele mesmo fazia doações para as igrejas que eram muito pobres e não tinham como sobreviver ao longo do tempo. Então ele veio a Jerusalém para fazer isso e também para cumprir o seu voto nazireu. Chegando ali, ele passou por um processo de purificação de 7 dias, em que ele não poderia estar de maneira nenhuma fazendo arruaças, agindo contra os judeus, porque ele estava em purificação. E ele foi agarrado dentro da sinagoga quando ele estava nesse processo de terminar essa purificação. Isso nos mostra uma coisa, gente, que não significa de maneira nenhuma que a gente tem que aceitar aquilo que está errado. A gente tem que aceitar as pessoas que estão manipulando a lei, manipulando a palavra de Deus para fazer algo muito errado contra nós. No caso, eles queriam matar Paulo. Não significa isso. Vocês podem ver que o apóstolo Paulo está fazendo a defesa dele. Mas essa defesa do apóstolo Paulo não fugiu de maneira nenhuma àquilo que realmente aconteceu. Não fugiu aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo que nós, cristãos, nós pessoas que pregamos a palavra, nós temos que aprender, sempre nos defender, baseando naquilo que é justo, honesto, naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E daí, não havendo nenhuma acusação contra Paulo, Paulo levanta uma possibilidade. Ele vai dizer que talvez seja porque ele declarou que por causa da ressurreição dos mortos estou sendo julgado hoje diante de vocês. Veja que de acordo com a lei romana, acreditar na ressurreição dos mortos não era contra a lei. Mas entre os fariseus e os saduceus havia um desentendimento ali porque eles não concordavam na ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo nem citou nosso Senhor Jesus Cristo, mas por causa desse desentendimento entre os grupos que estavam ali para julgar o apóstolo Paulo, isso com certeza causou um nervosismo, causou um antagonismo entre esses grupos. E daí eles se viraram ainda mais contra o apóstolo Paulo. Félix, ele já sabia que Paulo era inocente porque não tinha nada na lei romana acusando Paulo, mas veja que ele vai adiar. Ele não vai declarar a inocência de Paulo, ele vai dar a desculpa que quando Lísia chegar
vai esclarecer sobre isso. Lísias é o comandante da fortaleza de Jerusalém. Veja que Lísias já tinha mandado um relatório explicando em detalhe tudo o que aconteceu com o apóstolo Paulo, como nós já estudamos nos capítulos passados. Mas Félix estava simplesmente dando uma desculpa porque ele não queria, politicamente falando, desagradar os judeus. Para Félix não era conveniente ir contra os judeus, porque houve um certo desentendimento, um certo motim lá, em que Félix foi muito severo com os judeus. E havendo isso, e para Félix não era conveniente de maneira nenhuma declarar que Paulo era inocente. Então, ele vai deixar Paulo sob custódia, aguardando a chegada de Lísias. E tem uma parte ali que nos mostra que Félix era corrupto. Está escrito: ao mesmo tempo esperava que Paulo oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. De acordo com a lei romana, se Paulo oferecesse propina a Félix, Paulo seria condenado imediatamente, porque isso era contra a lei. Mas nós não sabemos isso com certeza porque não está declarando a palavra. Pode ser também que Félix, na sua desonestidade, ele queria dinheiro, porque talvez era algo comum para as pessoas condenadas injustamente pagarem propinas para serem liberadas. E o inevitável aconteceu. Está dizendo a palavra aí que passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Veja que é tudo isso que eu disse para vocês, politicamente falando. Paulo foi condenado ali por Félix. E já tinha passado 2 anos, ele ainda estava ali na prisão. Então, ele estava simplesmente delongando esse julgamento, que era para não desagradar os judeus. Mas veja que a justiça divina sempre acontece. Ele foi retirado pelo governador romano da sua posição. Ele teve a sorte de ter um irmão chamado Paulus, me parece, que tinha influência junto do imperador, que o protegeu e ele não foi punido de morte. Então, para terminar, eu espero que todos nós tenhamos entendido a questão da justiça e do autocontrole. Que a gente vê a justiça do homem, a justiça de Deus, mas a gente está no meio, tendo que exercer o autocontrole. Quando a gente é injustiçado de alguma maneira, a gente não deve agir como os hipócritas, como aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Não, a gente não tem que agir como um tapete que todo mundo vai pisotear. Mas a gente tem que lembrar sempre do apóstolo Paulo. Ele manteve a sua compostura e ele não saiu da palavra de Deus para se defender, para mostrar a verdade. Ele manteve um autocontrole total, não se voltando como o ser humano sempre faz, se voltando simplesmente para aquilo que o homem quer, fazendo as coisas do homem, agindo como o homem, mas exercendo o autocontrole e mantendo firme como um cristão, dando as respostas, falando sempre a verdade, mantendo a honestidade, mas dentro da palavra de Deus. É isso para hoje, meus irmãos. Eu quero agradecer imensamente pela sua participação, pelos comentários que têm vindos, que são
enriquecedores. Se você tem algo para acrescentar que vai ajudar as pessoas assistindo este vídeo a entender ainda mais, por favor, escreva nos comentários. A minha finalidade é apenas aprender a palavra de Deus e, se possível, dentro desse meu aprendizado, também levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, de alguma maneira, como eu, entendê-la e vivenciar, mudar de vida, ter uma vida transformada. É isso que eu peço para Deus, perdão para os meus pecados e que Ele me dê forças para viver uma vida reta e justa dentro da sua palavra. Muito obrigada, meus irmãos, que Jesus nos abençoe abundantemente, que Jesus nos dê sabedoria e ponha luz divina em nossos caminhos e em nossos corações. Amém.